Saudações, torcedor Coxa Branca, iniciando mais um vídeo por aqui. Um dia de novidades. Tava tudo muito calmo, muito tranquilo, Coritiba muito parado no mercado e de repente surgem duas notícias novas nas últimas horas, dois reforços próximos do Coxa. Um deles, inclusive, andou bastante nas últimas horas, aí parece que está muito perto de acertar com o Coxa. E já vamos começar falando dele. Thiago Santos é o provável reforço do Coritiba, notícia inicial do Pedro Brandão, jornalista do Lance. Segundo ele, Zubeldia pediu a manutenção do jogador no elenco, mas o Thiago só tinha um ano de contrato e recebeu uma oferta mais longa do Coxa, que deve ser o destino final dele. Vou abrir aqui as matérias antes de falar os números do Thiago Santos. Primeiro, a matéria do Lance. Deixa eu ver aqui que é a matéria original, matéria das 9h11 da noite. Thiago Santos não fica no Fluminense para o ano que vem. O jogador tinha um contrato até o fim da próxima temporada do Fluminense, mas recebeu uma oferta de vínculo mais longo com o Coxa. Ali passa a notícia. Zubeldia gostaria de ficar com o jogador e pediu que ele seguisse no clube. A decisão não foi uma exigência e o Lance apurou que uma possível exigência de qualquer jogador não faz o perfil do técnico. Daí pulando ali, no entanto, o futuro de Thiago Santos não será no Rio e recebeu a proposta mais longa de contrato do Coxa. Essa é a notícia inicial, mas já saiu também notícia no GE, notícia das 9h37. Fluminense encaminha a saída de Thiago Santos para o Coritiba. O jogador tinha mais um ano de contrato, mas vai rescindir de forma amigável. Ali na notícia, o Thiago Santos está a caminho do Coritiba. O zagueiro de 36 anos ainda tinha contrato por uma temporada, mas vai rescindir de forma amigável para se transferir ao Coxa. Aqui tem mais informações do Thiago Santos, mas é basicamente isso na notícia. Ao que tudo indica, temos mais um reforço para a temporada. Vamos aos números do Thiago Santos, carreira dele. Como já foi dito na matéria, 36 anos, 1,81 m, jogador destro. Aí nós temos que ver para onde que ele vai ser contratado. O Thiago Santos, maior parte da carreira, ele jogou como volante. Primeiro volante, jogador de marcação. E agora, mais para o fim da carreira, tanto no Grêmio quanto no Fluminense, ele foi recuando e hoje joga quase que exclusivamente como zagueiro. Olhando a carreira dele ali, os números que aparecem nos últimos anos, é uma passagem muito longa pelo Palmeiras, sempre jogando bastante. Depois foi para o Dallas, nos Estados Unidos, Grêmio e nos últimos 3 anos o Fluminense. Ali no meio, Brasileirão de 2025. 10 jogos, apenas 3 como titular, minutos por jogo 31. Muito baixa a minutagem do Thiago Santos. O que dá para esperar desse jogador? Ele sempre foi um jogador de muita marcação, muita força física, mas com muitas limitações técnicas. Quando ele jogava como volante, ele era um volante praticamente só de destruição. E a idade foi avançando, ele passou a jogar mais como zagueiro e é um zagueiro que se o Coritiba, a gente estava falando muito que o Coritiba precisava contratar um jogador para ser titular, para ele disputar a vaga com o Maicon e talvez até ganhar a posição do Maicon. Esse jogador não é o Thiago Santos. Eu tô tentando entender aqui, mas eu não vejo muito sentido nesse movimento do mercado do Coritiba. Um jogador já de 36 anos, com minutagem baixa, com limitações muito grandes técnicas. Se for fazer uma comparação dele com o Maicon, é uma idade muito semelhante. O Maicon acho que tem 38, eu acho que é isso. Jogador por jogador, o Maicon é muito mais jogador que o Thiago Santos, mas assim, não tem nem comparação. E eu tenho dúvidas se esse jogador viria só para compor elenco, na visão, olhando aqui a visão da Tricorp, da diretoria. Se esse jogador seria uma contratação para compor elenco, ou se eles estão cogitando trazer o Thiago Santos para ser o reforço da zaga. Se for essa segunda opção, é um tiro, assim, na minha opinião, muito errado. Muito errado. Não é o jogador para ser o titular ali na zaga. Se fosse para compor elenco, um salário um pouco menor, eu confesso que também não gostaria, mas ainda daria para entender, fazendo muita força daria para entender. Mas como titular, sim, se for o caso,
É muito duvidosa a contratação. E eu não estou nem cogitando que ele esteja sendo contratado para jogar como volante. Porque se for esse o caso, aí é muito pior a situação. Então, de modo geral, me causa muita estranheza essa movimentação de mercado do Curitiba. Vamos aguardar a confirmação do clube, mas é o que tudo indica, tá praticamente tudo certo. Ele deve ser jogador do Curitiba. Tomara que dê certo, tomara que jogue muito, mas o passado recente dele e tudo que a gente viu do Thiago Santos ao longo da carreira assim não é muito animador não. Mas vamos torcer. Jogador vindo para o Curitiba a gente torce, mas também não podemos fugir da realidade dos fatos que a gente observa. E o segundo nome que apareceu, o nome do Eric. Esse já é uma outra visão que a gente vai ter, pelo menos eu. A notícia inicial do André Hernan: São Paulo negocia a venda de Eric ao Curitiba. Coxa fez oferta nos últimos dias e essa proposta foi considerada melhor que a do Vitória, que é o clube onde ele jogou o último ano, esse ano no caso. O clube baiano ainda tem uma dívida com o São Paulo pelo empréstimo deste ano e, segundo a fonte do André Hernan, ele está mais perto de fechar com o Coritiba. Eric, 28 anos, 1,73 m, canhoto, joga pelo lado direito. No Campeonato Brasileiro desse ano, 31 jogos, 25 como titular, 67 minutos por jogo, ou seja, um jogador em atividade, titular na maior parte das vezes no Vitória. E se o Thiago Santos não me agrada, o Eric já é bem o contrário da situação. É um jogador que eu vejo assim muito interessante para trazer. Ele joga ali na mesma posição do Lucas Ronier. Espero que uma contratação dessa não signifique uma saída do Ronier, mas acho que não. Até porque eu não vi nenhuma movimentação a respeito da saída do Ronier. E no vídeo de ontem, inclusive, eu estava falando sobre as posições carentes do elenco. E uma das que eu coloquei é que precisava de um reserva para o Lucas Ronier. Se for essa situação, se o Eric estiver vindo ali para compor o elenco, jogar, ser o reserva do Ronier, nossa, seria excelente. Até daria opção de usar o Eric na direita, de repente o Ronier mais no meio, que é algo que eu gostaria de ver, mas de modo geral uma especulação muito boa, assim, gostei muito dessa movimentação, espero que feche, o que tudo indica ali, pelo que eu estava vendo as notícias, o Curitiba realmente se adiantou nesse negócio e está próximo de acontecer. E ali a carreira do Eric. Náutico, Vitória, depois passou por Portugal, voltou para o Náutico, Ceará, aí foi para o São Paulo e foi emprestado para o Vitória. Números bons, sempre jogando bastante na carreira. É um jogador, é um típico ponta, jogador de velocidade, drible. Muito interessante assim, esse movimento de mercado. Como eu falei em alguns vídeos anteriores, eu gosto de olhar a reação de torcedores dos clubes que o jogador passou, no clube que ele está, para ver o que a torcida acha, a torcida de modo geral. A torcida do Vitória está bastante chateada com essa saída, não está gostando, então é um jogador que agrada. Inclusive torcedores do São Paulo comentando nas notícias que eu vi, aí já mais dividido. Muitos torcedores dizendo que não gostam do atleta, mas muitos torcedores assim incomodados porque ele poderia voltar para o São Paulo. Ao invés de negociar com o Curitiba, que trouxessem ele de volta para o São Paulo. Essa era boa parte das mensagens que eu vi, dizendo que ele era mais jogador do que muitos que tem no elenco do Clube Paulista. Então, bom movimento do Coxa, espero que dê certo, e se vier acho que vai ser um bom reforço ali para jogar na direita, como eu falei, pode ser o reserva do Ronier, pode jogar como titular o Ronier mais no meio, o ano é muito longo, vai precisar de elenco, gostei. Se da primeira contratação que eu falei do Thiago Santos não me agradou, não vejo muito sentido nesse reforço, do Eric já é bem o contrário. Assim. Então, um bom negócio do Curitiba, caso se concretize. Deixem aí nos comentários se vocês gostam, se acham que a minha opinião do Thiago Santos está um pouquinho exagerada, que ele pode ser útil, se o Eric, vocês concordam comigo que ele é um bom reforço. E do Coxa seria isso hoje. Tem uma saída. Agora a movimentação de mercado, para alegria de muita gente, da maioria, acredito, quase totalidade da torcida, o Coritiba informa o empréstimo de Matheus Bianchi ao Novo Horizontino até o final da próxima temporada. Então não tem mais o risco do Bianchi jogar aqui no Coxa,
vai jogar pelo Novo Horizontino. Essa temporada jogou no Mirassol, agora vai jogar a Série B pelo Novo Horizontino. E uma notícia que eu já tinha dado nos últimos dias, tinha especulação que poderia acontecer, Aleph Manga foi anunciado de forma oficial pelo Remo como novo contratado. Aleph Manga, que muita gente gosta aqui no Curitiba, eu particularmente tenho muita restrição depois do que ele fez, e basicamente um cara que estragou a própria carreira, né? Tava num clube que ele tinha, a torcida gostava, tava bem, tava confiante, fez o que fez e depois foi ladeira abaixo, né? No Coxa não conseguiu se reencontrar, foi muito mal no Avaí esse ano, rescindiu o contrato inclusive antes do fim da competição, e mesmo assim vai conseguir jogar num clube de Série A. Tô curioso para ver o Remo nesse ano, que é um clube que há mais de 30 anos não joga a Série A, então esses movimentos de mercado do Remo, ontem anunciaram o Juan Carlos Osório como técnico, hoje o Aleph Manga. Vamos ver se vai dar liga essas contratações do Remo. Como eu falei, um clube sem essa prática de Série A nas últimas décadas e às vezes é um pouquinho difícil acertar a mão, né? Mas achei bem duvidosa a contratação do Aleph Manga para o Remo. E por hoje é isso. Tivemos essas duas novidades aí nas últimas horas. Thiago Santos, ao que tudo indica, está muito próximo de fechar com o Coxa. As notícias estão avançando aí nos últimos minutos e o que a gente percebe é que provavelmente será reforço do Curitiba, e a notícia do Eric, que foi dada pelo André Hernan, que o Curitiba fez proposta e está muito interessado na chegada do Eric, que eu acho que vai ser um bom reforço se vier. Tá bom, gente? Deixa aí nos comentários se gostaram das especulações, das possíveis contratações. Deixa o like, se inscreva no canal, ajuda bastante para que eu possa produzir mais conteúdo sobre o Coxa. Tá bom, gente? Valeu, até o próximo.